Aleluia. Aleluia. Se é para Jesus, tem que ter glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nosso coração confia em Ti. Nosso coração está firme em Ti. Assim como os montes de Sião, assim somos nós. Tua palavra diz que os montes de Sião não se abalam, mas permanecem para sempre. E assim são aqueles que confiam no Senhor. Quando o Senhor descer sobre o monte em Jerusalém, todos os montes da terra derreterão, tremerão, sairão do lugar, mas os montes de Sião permanecerão. Assim somos nós, permaneceremos confiantes em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Josué, ainda de pé. No capítulo de número 24, versículo de número 15 apenas. Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Diz assim a palavra: Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Senhor, fala conosco nessa noite. Recebe a nossa adoração, porque nós estamos aqui, porque fizemos uma escolha. E a nossa escolha sempre será o Senhor. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós já vemos aí, pode tomar seu assento, há 3 semanas consecutivas sendo ministrados acerca do tema o poder da escolha. A primeira ministração falou de uma escolha para toda a eternidade. Precisamos escolher com quem queremos passar a eternidade. Se no céu com Ele ou se infelizmente no inferno. Deus coloca diante de nós essa escolha. A palavra fala em Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à salvação, e poucos há que a encontrem. O próprio Jesus faz esse convite a todos nós. Queira Deus que você já tenha feito a sua escolha, a escolha por servir a Cristo, por receber a Jesus como seu único Senhor e seu suficiente Salvador. Na segunda quarta-feira, semana passada, nós falamos sobre a escolha para toda a brevidade, ao menos supostamente é o que nós esperamos, quando escolhemos uma pessoa com quem nos relacionarmos e estabelecermos uma vida, que seja para toda a nossa brevidade, para toda a nossa carreira de existência humana. Discutimos acerca da diferença entre a inteligência emocional e a sabedoria emocional. Se a gente tiver inteligência emocional, mas não tiver sabedoria emocional, não vamos conseguir colocar essa inteligência emocional em prática. A sabedoria emocional é fruto do Espírito Santo, e por isso nós precisamos buscar por Ele, para que Ele nos ensine todos os dias. E hoje nós vamos falar sobre essa escolha, a escolha de quem serviremos, a escolha daquele que será o nosso Senhor, a escolha sobre quem nós estaremos estabelecendo a nossa vontade, os nossos projetos, a nossa vida, aquele que regerá a nossa brevidade, aquele com quem nós viveremos por toda a eternidade. É óbvio que quando a gente já ouve a introdução dessa ministração dessa maneira, a gente pode confundi-la com a que foi feita na primeira ministração de quarta-feira, que iniciou a ministração do poder da escolha. Mas eu quero abordar algo muito específico que o Espírito de Deus me instruiu quando eu estava preparando a mensagem da segunda quarta-feira. Nessa segunda ocasião de ministração que eu estava preparando, Deus já me deu 2 ministrações posteriores, que é a ministração dessa quarta e a ministração da próxima quarta-feira, para a glória do Senhor Jesus.
E na sucessão da narrativa nós testemunhamos, segundo aquilo que Josué nos traz a compreender, as escolhas que o povo de Deus, por vezes, fizera. A escolha errada de não servir a Deus. A escolha errada de não fazer de Deus o seu único Senhor. Ou seja, um povo que se desviou dos caminhos daquele que o resgatou, daquele que o escolheu, daquele que os separou. E escolheram adorar outros deuses. Escute o que eu vou falar. Nós, como cristãos, nós temos o hábito de tentar classificar pecados. Ou seja, os pecados menores e os pecados que são maiores. E é óbvio que não existe essa questão de pecados menores ou pecados maiores, até porque o pecado já tem sobre si estabelecido um preço, um salário. Paulo fala quando escreve aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando a gente entra dentro dessa narrativa da história do povo de Deus, todavia o que a gente percebe é que Deus aborrece terrivelmente o pecado da idolatria. Escute, eu vou falar sobre isso nessa noite. E talvez inicialmente você já se resguarde de prestar atenção, porque você não se julga um idólatra, porque não adora imagens de escultura. Mas escute, Deus tem uma palavra para todos nós que estamos aqui nessa noite. Essa idolatria é também chamada na Bíblia de prostituição espiritual, ou adultério espiritual. Eu procurei especificamente o significado da palavra idolatria, e essa palavra significa o culto que se presta a ídolos e a tais objetos originalmente, um objeto de adoração que representa materialmente uma entidade espiritual ou divina. Vamos compreender nessa noite a dinâmica do que está sendo já ministrado aos nossos corações. Preste atenção. Nós precisamos compreender princípios nos quais está estabelecido a verdadeira adoração. E eu quero desenvolver essa compreensão de uma forma muito suave e muito fácil de entender. Nós sabemos que Deus nos criou. Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olhe para quem está do seu lado e diga: foi Deus quem nos criou. E óbvio, todo aquele que cria algo ou cria alguma coisa, cria com um propósito. Então a primeira coisa que eu preciso saber é que Deus me criou. A segunda coisa que eu preciso saber é com que propósito Ele me criou. E Ele me criou para eu me relacionar com Ele. A palavra diz em Gênesis capítulo 3, versículo 8: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Deus cria Adão, Deus cria Eva, e todos os dias na viração do dia, ou seja, quando estava já no final da tarde, Deus ia até o jardim para conversar com Adão, para ter um relacionamento com Adão. Ou seja, Deus me criou com o propósito de eu ter um relacionamento com Ele. E nesse relacionamento com Ele, o que vai acontecer? Eu vou conhecê-lo. Porque eu só conheço uma pessoa a partir do momento em que eu me relaciono com ela. É por isso que em Oséias capítulo 6, versículo 3, está escrito: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O profeta está dizendo: se você conhece ao Senhor, prossiga em continuar conhecendo cada vez mais. Então Deus me criou para eu me relacionar com Ele e para eu o conhecer. E é óbvio que quando você conhece a Deus, você conhece os seus atributos. E você conhecendo os atributos de Deus, é impossível você não se render em adoração. Presta atenção.
Então Ele me criou para eu me relacionar com Ele e conhecê-lo. E conhecendo os seus atributos, obviamente, serei levado a adorá-lo espontaneamente. Eu o adorarei. Salmos 95, verso 6. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O salmista está maravilhado com os atributos de Deus, reconhece que Ele o criou e então dá a Ele a sua adoração. Então vamos lá. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, e no relacionamento com Ele vamos conhecê-lo, e a consequência é que vamos espontaneamente adorá-lo, e em seguida lhe prestaremos culto. Escute, Salmo 96, verso 8. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Mas pastora, aí não está escrito cultuar. Sim, mas eu preciso entender que o salmista está dizendo para eu trazer ofertas, para eu entrar na presença do Senhor com ofertas. E eu entendo, e já tenho falado com vocês isso algumas vezes, insistentemente, porque quero inculcar isso nas vossas mentes, que o ato de cultuar é oferecer algo. E muitas vezes, erroneamente, a gente vem para a igreja esperando receber. E é um conceito completamente errôneo da adoração. Quando eu venho para a igreja, eu tenho que vir com a disposição de oferecer. Eu não venho porque eu quero que Deus me cure, eu não venho porque eu quero que Deus abra as portas para mim, eu não venho porque eu quero que Deus faça um reboliço na minha casa, eu venho simplesmente para adorá-lo. É por isso que o Senhor diz, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que é isso? Busca primeiro o Senhor, as demais coisas vos serão acrescentadas, porque quando você adora Ele, Ele conhece a tua necessidade, e Ele te dá a resposta para aquilo que você precisa. Então, compreendendo o que eu acabei de trazer de uma forma clara e simples, isso significa que todas as vezes que alguém adora ou presta culto, ou entrega ofertas, oferendas aos ídolos, está obviamente cometendo o pecado que Deus mais aborrece, que é a prostituição espiritual, o adultério espiritual, a idolatria. Por quê? Porque essa pessoa foi criada para se relacionar com Ele, para conhecê-lo, para adorá-lo, para oferecer culto a Ele. A pastora Bruna falou agora no culto sobre a experiência que ela teve do dia que Deus usou a pastora Rosânia ali diante daquele altar a Satanás. E eu me lembro de uma coisa muito pontualmente que o Senhor usou ela para falar, e naquela hora que o Senhor usou ela para falar aquilo, foi o momento que eu comecei a chorar. Deus usou ela para falar da seguinte maneira, quando ela estava diante daquele altar. Ela disse assim, o Senhor disse assim na boca dela, como aborreço a esses ídolos. Naquele momento eu consegui sentir o peso do coração de Deus, a tristeza do coração de Deus. Escute, aquele que faz isso, aquele que adora ídolos, cultua ídolos, oferece ofertas, oferendas, despachos, sacrifícios a ídolos, a falsos deuses, eles estão dando a demônios, a ídolos, a glória que só pertence a Deus. E Deus é muito enfático na sua palavra, Ele diz, a glória é minha, e eu não dou a outro. Ele diz em Isaías 42:8, eu sou o Senhor. Escuta, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Meu Deus, Deus não reparte a glória dele com ninguém. Deus tem ciúme quando nós, homens, mulheres, nos prostramos diante de imagens, quando nós adoramos a ídolos. Deus tem ciúme de nós. Agora escute, porque é isso que o Espírito de Deus me trouxe aqui nessa noite para fazer.
Nós precisamos desmascarar o que está por trás da idolatria. Porque por trás da idolatria existe o pior de todos os esquemas. Qual é, pastora? O engano. Olha para quem está do seu lado e diga: por trás da idolatria está o pior de todos os esquemas. O engano. Como assim, pastora? Simples. A gente sabe que existem aquelas pessoas que, de sã e plena consciência, adoram ao diabo. Existem. Inclusive o satanismo tem crescido em todos os lugares do mundo. Pessoas que foram criadas por Deus para se relacionar com Ele, para conhecer a Ele, para adorar e para prestar culto a Ele, estão se relacionando com o diabo, conhecendo ao diabo, ou pelo menos aquilo que o diabo permite que lhes seja conhecido, adorando a Ele e dando culto a Ele. Escute, existem sim essas pessoas, mas preste atenção. As demais pessoas adoram, as demais pessoas prestam a Ele culto, sem saber que o estão adorando e sem saber que o estão prestando culto. Quando essas pessoas fazem as imagens de escultura, ou as entidades representadas por elas, essas pessoas estão adorando a demônios. É óbvio que essas pessoas não sabem, a maioria delas não sabem, porque elas estão debaixo de uma terrível dose de engano. Agora imagine se Satanás aparecesse para elas de chifre, rabo, tridente e pedisse a elas para lhes dar a adoração. Elas lhes dariam? Não. Mas na sua astúcia, na sua estutícia, na sua dose de engano, e a gente aprende isso na Liga de Libertadores. O ocultismo é simbolizado na mente de um libertador como um polvo cheio de tentáculos, porque para cada pessoa em específico, Satanás usa uma estratégia. Para os mais loucão, é o Hare Krishna. Para os mais céticos são as filosofias, a parapsicologia. Para os que gostam mais de questões espirituais, são as questões relacionadas ao espiritismo, à umbanda, ao budismo. Ele tem uma estratégia para cada pessoa, escute. E por que isso? Porque ele sempre quis o lugar de Deus. Sempre. Isaías no capítulo 14, versículo 13 e 14 diz: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte, subirei às alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Só que obviamente, como ele não conseguiu o lugar de Deus, ele tem feito de tudo para roubar a adoração que só deve ser dada a Deus. Ele revela esse seu intento de uma forma muito clara na tentação de Jesus no deserto. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 7, ele diz para Jesus: se tu me adorares, tudo isso que estou te mostrando será teu. O anseio de Satanás é ser adorado. Mas a resposta de Jesus nos ensina, nos inspira, nos move, nos comove, nos remove. Jesus diz, Lucas 4:8, e Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Meu Deus, que revelação tremenda a palavra de Deus nos dá. Mas infelizmente, ao invés disso, nós temos visto milhares de vidas se perdendo por causa do terrível engano da idolatria. Pessoas boas que estão acreditando que adorando a esses ídolos e a essas imagens estão adorando a Deus. Essas pessoas estão sofrendo terríveis consequências da sua idolatria. E talvez você se pergunte: mas por que é tão difícil evangelizar um idólatra?
Por que é tão difícil pregar um evangelho para uma pessoa que é idólatra? É porque essa pessoa, ela está debaixo da maldição do ídolo que ela adora. O salmista fala no Salmo 115, verso 2 ao verso 9, porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou, mas os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não fala, olhos tem, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés tem, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles, ou seja, a esses ídolos se tornem semelhantes àqueles que os fazem e àqueles que neles confiam. Que semelhança é essa que o salmista lança como consequência da idolatria? Aqueles que estão adorando a ídolos, têm olhos, mas não veem, eles não conseguem ver o erro. Têm ouvidos, mas não ouvem, os seus ouvidos estão ensurdecidos para a palavra. Eles estão como esses ídolos, sem sentido. O entendimento dos idólatras é como estes ídolos mortos. A vida dessas pessoas que adoram a esses ídolos estão debaixo da maldição, que é consequência da idolatria e do adultério espiritual. Escute isso. O salmista fala no Salmo 16, verso 4, as dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu, porém, não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O salmista fala com tanto temor que ele diz, nem o nome desses ídolos eu ousarei dizer. Coisa fantástica. Queridos, vamos passear dentro das Sagradas Escrituras nessa noite, para entender o que o Senhor quer promover na nossa nação. Uma nação terrivelmente idólatra. Nós não podemos fechar os olhos para esta realidade. Nós precisamos, como igreja, despertarmos e ganhar essas almas para o Senhor Jesus. Nós precisamos contar as estrelas dos céus, e não algumas estrelas em específico. Nós somos uma igreja com uma visão pluralista, uma igreja que quer alcançar a todos, uma igreja que tem a visão de ganhar todas as almas para Jesus. Eu não estou falando de uma igreja pautada na teologia pluralista, porque a teologia pluralista diz que todos os caminhos levam a Deus. Eu não preciso mais me explicar, mas eu faço questão de pontuar, porque existem algumas pessoas perversas que estão usando essa expressão que nós temos trazido aos céus espirituais de conquista da cidade de refúgio, para dizer que nós estamos pautados na teologia inclusiva. Não, a cidade de refúgio está pautada em uma única teologia. Nós cremos no quadrilátero da teologia paulina: escritura, fé, razão e experiência. Usamos sim a reinterpretação dos 7 versículos bíblicos que são usados para condenar os homossexuais, para compreender a graça que nos alcançou. Mas isso não significa que temos distorcido a graça e dito que todos os caminhos levam a Deus. Pelo contrário, falamos enfaticamente: só existe um caminho que leva ao céu, Jesus, e nenhum caminho para sair do inferno. Então nós precisamos abrir o nosso horizonte, precisamos alcançar essas pessoas para Jesus. Deus está nos chamando para promover salvação na nossa cidade, na nossa família. Aonde nós entrarmos como igreja do Senhor, o Senhor vai nos fazer possuir a terra como herança. Aleluia, escute. Quando Deus levanta Moisés para libertar o seu povo, a primeira coisa que Deus faz é promover a chamada épica batalha dos deuses. Não sei se você já ouviu essa expressão. E o que é essa épica batalha dos deuses? Deus entra ali dentro do Egito, manifesta 10 pragas, que são juízos divinos contra os ídolos que o Egito adorava.
Cada praga que Deus mandava era um golpe na entidade que o Egito adorava. Escute, a primeira praga, água em sangue, o deus Nilo, a personificação de Apis. A segunda praga, Rãs, a deusa Hequete, que por sinal tinha como corpo de mulher e cabeça de rã. A terceira praga, piolho, deus Tote. A quarta praga, mosca, deus Beuzebu. A quinta praga, peste sobre bois e vacas. A deusa Apis, a deusa Ator, inclusive deusas que tinham formas de vaca. E a deusa Nut, algumas vezes também representada pela vaca. Sexta praga, ferida sobre o Egito, deus Tifon, que era o deus responsável pela saúde do povo. Sétima praga, chuvas de pedra, deusa Serafes, que era a deusa protetora das lavouras do Egito. A oitava praga, gafanhotos, a deusa Ísis, protetora da vegetação, e Sebeque, que é o deus inseto. A nona praga, escuridão total, deus Sol, Atum, que era o deus principal depois do deus Nilo. A décima praga, a morte dos primogênitos, o deus Amon-Ra. Inclusive Faraó era conhecido como filho de Ra. Foi o golpe final de Deus contra os 10 ídolos do Egito. Isso aqui é fantástico. E a maior prova de que o povo estava debaixo dessa contaminação espiritual, presta atenção, a maior prova disso ocorreu na ocasião em que Moisés sobe o monte e se demora por lá. Eles, acreditando que Moisés havia morrido, obrigarão a fazer para eles um Deus. Escuta, quando Moisés desce, o que é que Moisés encontra? Um povo dando adoração a um bezerro de ouro. Um bezerro semelhante ao deus Apis do Egito. Semelhante. E sabe o que significava aquela adoração? Era como se o povo que foi liberto por Deus estivesse declarando, ao adorar o bezerro de ouro, que quem havia libertado eles não tinha sido o Senhor, mas tinha sido o deus Apis. Escuta isso aqui. Salmo 106, verso 19 e 21. Fizeram um bezerro em Horebe, adoraram a imagem fundida, converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas por eles no Egito. Escute. Revelando a dor do seu coração, o Senhor diz através do profeta Isaías o seguinte, capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo não tem conhecimento, o meu povo não me conhece. Meu Deus. A ira de Deus se manifesta terrivelmente nessa ocasião. Cerca de 3.000 homens morrem naquele dia como consequência da idolatria. Escute. Eu quero construir uma linha bíblica com você, de conhecimento, que vai te libertar de toda e qualquer idolatria. Mas pastor, eu sou crente, você vai entender o que eu quero dizer. A gente percebe que logo em seguida, tem-se os 40 anos andando pelo deserto, Deus preparando o povo para conquistar a terra. Os 40 anos era Deus tentando fazer uma metanoia na mente daquele povo, para eles conquistarem a terra prometida. O julgamento de Deus começa a acontecer através do seu povo contra os cananeus. Esse julgamento de Deus não vem a acontecer somente além do Jordão, mas aquém do Jordão também. É as terras conhecidas por nós hoje como Cisjordânia e Transjordânia, antes do Jordão e depois do Jordão. Deus começa a exercer um juízo sobre os povos idólatras que estavam estabelecidos naquela terra. A gente vai entrar agora dentro do contexto, para que a gente possa compreender exatamente por que motivo Josué faz essa exortação ao povo hebreu. Josué 24:15, vou ler novamente. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor.
40 anos de deserto, 7 anos ininterruptos, escute isso, de muitas guerras e desafios terríveis. Josué e todo o exército do povo de Deus conquista a terra que lhes foi prometida. Nós passamos quase 8 meses numa campanha chamada 33 reis, e foram o total dos reis que Josué e o povo de Israel conquistou. Capítulo 21 de Josué, versículo 43 diz: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Escuta, quando a gente adentra dentro do contexto, em uma ideia geral, o que a gente entende? A gente entende que o povo estava estabelecido. Deus estabeleceu o povo, inclusive Josué, antes de morrer, fez a separação das terras para cada uma das tribos. Escute isso. Mas Deus havia dito para Josué ainda o seguinte: há muita terra ainda para ser conquistada. Tema do aniversário de 1 ano da cidade de refúgio. Josué capítulo 13, versículo 1. Era porém Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, Josué, entrado em dias, e ainda há muitíssima terra para possuir. Escute, nós vamos ler alguns versículos que serão chaves de entendimento para nós hoje. Juízes capítulo 1, versículo 19 diz assim: estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. A palavra começa a nos revelar em Juízes que o povo não termina a conquista, não termina de expulsar os moradores da terra que Deus havia dado a eles a ordem de expulsarem. Juízes 1 e 21, porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. Juízes 1 e 27, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã. Juízes 1 e 29, tampouco expulsou Efraim os cananeus. Juízes 1 e 30, tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quintron, nem os moradores de Nalaol. Juízes 1 e 31, tampouco Asser expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem de Alabe, nem de Aquisibe, nem de Elba, nem de Afec, nem de Reobe. Juízes 1 e 32, porém os azeritas, ou seja, a tribo de Asser, habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Juízes 1 e 33, tampouco Naftali expulsou os moradores de Bet-Semes. Enfim, quando a gente começa a aprofundarmos dentro da história de conquista, de término de conquista da terra prometida, é isso que a gente encontra. Uma fatídica lista de tampouco. Ou seja, uma negação do povo de Deus em fazer aquilo que Deus lhes ordenou fazer. Deus lhes dera uma ordem, e eles tampouco fizeram questão de cumpri-la. Aí o Senhor fala em Juízes capítulo 2, versículo 2 e 3. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laços. Escuta, quando Deus falar para você renunciar a algo, renuncia. Quando Deus pedir algo para você, entregue ao Senhor. Melhor você perder para Deus do que você perder para o diabo. Porque quando você perde para Deus, você ganha. Vou continuar. Sabe o que as palavras de Josué denunciam? Aquilo que ele temia que acontecesse. Josué andou com aquele povo no Egito, seguiu rumo à terra prometida, 40 anos no deserto. Josué conhecia o coração daquele povo. É por isso que nos momentos derradeiros da sua vida, ele convoca o povo a escolher a quem o povo iria servir: se ao Deus único e verdadeiro, ou aos falsos deuses dos cananeus.
E o final dessa história, eu e você já conhecemos. Como assim, pastora? Simples. O povo de Deus se desvia dos seus caminhos, passam a tropeçar constantemente nos pecados da idolatria, prostituição espiritual, adultério espiritual. Esse adultério espiritual é inclusive evidenciado através da vida do profeta Oséias, que Deus pede que se case com uma prostituta, querendo dizer para Oséias: eu quero que você se case com uma prostituta, porque eu me casei com uma prostituta. Israel é uma prostituta que me troca por outros deuses. Oséias capítulo de número 1, versículo 2, o princípio da palavra do Senhor, por meio de Oséias, disse o povo, disse pois o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Queridos, na continuidade da narrativa bíblica, nós temos Deus levantando vários profetas, convocando Judá e Jerusalém ao arrependimento, Israel e Samaria ao arrependimento, mas o povo não se arrepende, nem tampouco se converte ao Senhor. E o resultado disto são 70 anos de cativeiro na Babilônia. Eu não sei se você já parou para pensar. Deus os tira da escravidão do Egito, mas a idolatria os leva da terra prometida ao cativeiro na Babilônia. Consequência de desobediência, consequência de rebeldia. Tudo porque não amaram somente ao Senhor. Tudo porque não amaram ao Senhor de todo o seu coração. A palavra fala em Marcos capítulo 12, versículo 29 e 30, e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não adianta ter isso aqui se não tiver isso aqui. Não adianta ter conhecimento se não tiver isso aqui. Um homem e uma mulher de Deus não se julga pelo conhecimento que ele tem, não se julga pela formação teológica que ele possui, mas se julga todo homem e toda mulher de Deus pela paixão que ele tem pelo Senhor, pela sua vida de oração com o Senhor. Jesus continua e diz: de todo o teu coração, de toda a tua alma, totalidade, de todo o teu entendimento, conhecimento que liberta, com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Queridos, os deuses cananeus foram um laço para a alma de Israel. A sua representatividade nos faz compreender que além dos ídolos feitos por mãos de homens, existem aqueles ídolos que os homens fazem dentro de si mesmos. E é aí que a palavra converge para nós. Sim, Deus aborrece a idolatria. Aqueles que se prostram diante de imagens de escultura. Aqueles que oferecem ofertas, oferendas, sacrifícios a outros deuses. Aqueles que cultuam a imagens de, seja ouro, prata, bronze, madeira, barro, ferro, seja o que for, escute isso. Mas Deus também aborrece aqueles que criam seus próprios ídolos e o colocam no lugar do Senhor. Escute. Eu quero falar de cada um dos deuses cananeus, bem rapidamente, assim como falei dos deuses egípcios. Os deuses cananeus, o significado do nome cananeu é a mesma coisa. E aí o Senhor fala conosco daquelas pessoas que têm endeusado os seus esquemas de erro. Sabe aquelas pessoas que você está sempre ensinando, mas as pessoas estão sempre caindo nos mesmos erros? Por mais que elas ouçam a pregação, por mais que elas saibam como tem que fazer, elas criaram dentro de si o ídolo cananeu. Estão sempre caindo no mesmo erro. Pessoas de dura cerviz que se recusam a ouvir a voz do Senhor. Deuses amorreus. Os amorreus foram os povos que mais ofereceram resistência para serem conquistados pelo povo de Deus.
Isso representa as áreas da nossa vida que nós estamos idolatrando e nos recusamos a entregar para Deus. Aquelas áreas que nós dizemos: Senhor, o Senhor pode entrar em tudo na minha vida, mas essa área aqui não. É o nosso ídolo particular. A gente é crente, pastora, mas e daí? Muitos crentes têm os seus ídolos particulares. E a gente julga que idolatria é só se prostrar diante de imagens. Tem muita gente se prostrando diante dos seus ídolos interiores. Deuses heteus, o significado do nome heteu é amargura. São aqueles que idolatram suas mágoas. Suas mágoas são seus ídolos. São aquelas pessoas que vivem à sombra das feridas que lhes foram causadas no passado. E estão sempre justificando as suas derrotas atuais por causa dos que lhes feriram no passado. Escute, as pessoas só vão fazer com você aquilo que você permitir que elas lhe façam. Se alguém te feriu no passado, Jesus hoje tem pessoas para te curar no presente. Aceita a cura que Deus está promovendo para a sua vida. Para de idolatrar essas feridas. Para em nome de Jesus. Deuses, perizeus e ferezeus. O significado desses nomes é a inconstância. Pessoas que idolatram a inconstância. Pessoas que não têm prazer em serem estabelecidas. Vivem vagando em suas convicções e achismos. Da mesma maneira que creem convictamente em algo hoje, amanhã creem em algo totalmente diferente com a mesma convicção, são inconstantes. Escute isso. Idolatram as suas inconstâncias sem notarem. Continuando. Deuses heveus são aqueles povos que se apoiavam no engano. Esses são os que constroem os ídolos chamados de ídolos da defraudação. São pessoas que estão sempre prometendo muito. Esse ano eu vou ser crente, pastora. Sempre prometendo. Esse ano eu vou me despontar como um obreiro na casa do Senhor. São essas pessoas que estão sempre defraudando outros. Vivem prometendo muito, mas nunca estão dispostos a oferecer tanto quanto prometem. Seja na igreja, seja no seu relacionamento com Deus. Esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou jejuar mais, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou andar em santidade, mas terminam só defraudando o próprio Deus, sem falar que são pessoas que também estão sempre defraudando a outros em relacionamentos. Prometem casamentos, prometem vida, família, sem estarem dispostos a isso. Meu Deus do céu. Deuses jebuseus, conhecido pelo seu orgulho, são aquelas pessoas que idolatram o seu próprio orgulho, pessoas intratáveis, pessoas não pastoreáveis. A esses o Espírito Santo chama de o joio no meio do trigo. Pessoas que estão dentro da igreja, mas não querem nada com Deus, são intratáveis, não pastoreáveis. Para concluir, deuses gijaceus. Os que têm os deuses gijaceus dentro de si são conhecidos por serem incrédulos. Escute. Os gijaceus eram um povo conhecido pela incredulidade. E sabe o que é interessante, pastora Tina? Qual era a outra característica desses povos gijaceus? Além de incrédulos, eram imorais, era um povo pervertido. Presta atenção que agora é na muleira. Presta atenção. São aquelas pessoas que criam esses ídolos dentro de si. O ídolo gijaceu, estão adorando esse ídolo dentro de si. Duvidam do princípio do Senhor. Por quê? Porque idolatram a vida imoral. Querem uma justificativa para continuar sendo imoral. Querem uma justificativa para continuar tendo uma vida promíscua e sem freio. O ídolo dessas pessoas é o sexo e o prazer. E você acha mesmo que ídolos só são de madeira? Os piores ídolos são aqueles que ninguém vê, estão dentro de nós. Ídolos de madeira, de pedra, a gente faz que nem a gente fez hoje. Entrou ali dentro com a marreta e descemos a marretada e quebramos. Mas e os ídolos internos? Que ninguém tem o poder para meter a marreta neles, só você. Só você. Muitas vezes como cristão nós somos rápidos em apontar a idolatria de outros povos. E esquecemos que idolatria não é somente cultuar esses ídolos de pedra.
é também cultuar os ídolos que construímos e que temos levantado dentro de nós, esses altares escondidos, aonde Deus não habita. Satanás é inteligente. Escute isso. Satanás tem reciclado o conceito da idolatria. Como assim, pastora? Sim, reciclado. Para que a gente pense que está imune a ele. E quando a gente lê aquele versículo em Apocalipse que diz que ficarão de fora os idólatras, a gente diz, bem, por causa de idolatria eu não vou ficar de fora. E tem muita gente que está idolatrando mais do que os idólatras, aos ídolos que estão edificados dentro de si mesmo. Meu Deus. Meu Deus. Eu estava fazendo essa mensagem hoje, por vezes eu tive que me segurar para não chorar. Eu sempre leio as minhas mensagens para minha esposa, ela me dá dicas fenomenais. E tinha hora que eu lia essa mensagem para ela, compartilhava com ela e eu sentia um nó na garganta, um nó na garganta. Qual será a escolha que nós vamos fazer nessa noite? Sim, essa é a mensagem que salva o pecador, mas essa também é a mensagem que salva o crente. Qual é a escolha que nós vamos fazer nessa noite? Nós vamos escolher servir a Deus? Ou nós vamos escolher servir aos ídolos? Você que se prostra diante de imagens, que está me ouvindo aqui através do culto ao vivo, e eu oro a Deus para que essa mensagem corra ao mundo, não para promover o nome da cidade refúgio, mas para promover o reino do Senhor Jesus. Você que se prostra diante de uma imagem, escute, Isaías 44, versículo 13 a 19, preste atenção, igreja, isso aqui é lindo. O carpinteiro estende a régua, desenha com uma linha, aplaina com a plana, e traça com um compasso. E o faz a semelhança de um homem, ou seja, pega um pedaço de madeira, prepara e faz a semelhança de um homem. Segundo a forma de um homem para ficar em casa. Quando corta para si cedros, toma também o cipreste e o carvalho. Assim escolhe dentre as árvores do bosque, planta um olmeiro, e a chuva o faz crescer. Então serve ao homem para queimar, e toma deles e se aquenta, e os acende, e coze o pão, mas também faz um Deus com a madeira. Ou seja, uma madeira ele escolhe para queimar, para cozinhar, a outra ele escolhe para se prostrar diante dela. Presta atenção. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Metade dele queima no fogo, com a outra metade prepara a carne para comer, assa e farta-se dela. Também se aquenta e diz, ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto, faço um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina, e roga-lhe e diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles cai em si, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer, metade eu queimei no fogo e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação, ou seja, um ídolo? Ajoelhar-me-ia ao que saiu de uma árvore? O Senhor Jesus quer promover salvação na sua vida. Ele quer que você se relacione com Ele. Um Deus com D maiúsculo. Um Deus de verdade. Um Deus que tem olhos e estão sobre toda a terra. Um Deus que tem ouvidos e está inclinado para ouvir a sua oração. Um Deus que tem nariz e a Bíblia diz que as suas orações chegam a Ele como cheiro suave. Um Deus que tem boca e a palavra diz que a palavra que sai da sua boca não volta vazia, sem antes estar fruto naquilo a que foi designada. Um Deus que tem mão e as mãos dele estão sobre todos aqueles que o adoram. Um Deus que tem pés e o salmista diz, e ele vem
E Ele vem saltando sobre os montes. Ele salta sobre os montes. Jesus quer que você o conheça de verdade. Jesus não precisa que você acenda a vela para Ele. Sabe por quê? Porque Ele é a luz, Ele não precisa de vela. Aleluia. Glória a Deus. Jesus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu respeito a sua porção de fé. Eu respeito o nível cultural e tradição que você recebeu ao longo de toda a sua vida. Mas você está hoje ouvindo uma palavra libertadora. Jesus morreu por você, você não precisa mais do sangue de animais. Ele já derramou o sangue perfeito para a expiação dos seus pecados. Você não precisa pagar pelos seus pecados, Ele já pagou por todos eles. E se essa mensagem chegou até você, é porque Jesus te ama e quer que você se converta, que você abra mão de todos os seus ídolos, obras feitas por mãos de homens, e adore ao Deus que fez a mão dos homens. A nós, cristãos, servos do Senhor, a nós que já renunciamos os ídolos feitos por mãos de homens, que renunciemos nessa noite os ídolos feitos por nossas próprias mãos, dentro de nós mesmos. Os ídolos que têm nos afastado da vontade dEle. Os ídolos que têm nos cegado para os propósitos dEle. Os ídolos que têm nos feito nos relacionarmos com Ele tão superficialmente e lidar com Deus de uma forma tão acadêmica e superficial, quando Ele está além de uma letra e sim manifesto na revelação do seu Espírito. É hoje o dia de nos estabelecermos na presença dEle ainda mais, o dia de quebrarmos os ídolos dentro de nós e nos rendermos em adoração àquele que vive e reina. E como disse Paulo, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, para todo sempre. Amém e amém. Se coloque de pé, cidade de refúgio. Glória a Deus, aleluia. Vem cá, louvor, por favor. Eu quero convidar aqui ao altar, à frente do altar, com as luzes acesas mesmo, Daniel, por favor, meu filho. Todas aquelas pessoas que hoje querem entregar sua vida para Jesus. Aquelas pessoas que querem hoje renunciar toda a idolatria. Você que está aqui nessa noite, você não veio por acaso. A gente crê muito no acaso. Deus não é Deus de acaso. Deus é Deus de providência. Existe uma linha teológica que acredita que Deus nos criou, mas nos largou no mundo, nos deixou à própria sorte. Eu não creio num Deus assim. Eu creio num Deus que interage conosco todos os dias. Um Deus que tem providência. Um Deus que prepara situações. Hoje nós entramos dentro deste lugar, pegamos as chaves. Você pode dar glória a Deus por isso? Entramos ali, eu entrei com um martelo, com alguns obreiros intercessores. Queridos, Deus me deu uma experiência fantástica ali dentro. Enquanto eu quebrava aquele ídolo, eu sentia a fúria de Satanás no mundo espiritual. Escute, eu estava perguntando ali para a presbítera Molina agora há pouco: Molina, você viu o que acontecia enquanto eu quebrava? Se eu vi, pastor, a gente fazia faísca. Você consegue entender? Faísca. Quando eu comecei a quebrar as garrafas de uísque, as garrafas, elas não quebravam, elas explodiam. Um vidro bateu aqui no meu braço, ó, machucou aqui meu braço um pouquinho. Deixa eu te falar uma coisa, foi algo surpreendente. O Senhor me guardou ali, aquelas garrafas explodindo, aquelas velas, aqueles despachos, quebrando tudo e declarando: Senhor, perdoa as pessoas que fizeram isso, elas não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor, revela-te a elas, tem misericórdia dessas pessoas. Nós todavia declaramos que só existe um Deus, que é o Senhor. Nós entregamos a Ti a nossa adoração, nós reconhecemos o Teu poder. Nós começamos a orar, Deus encheu aquele lugar. Eu nem conseguia mais sentir cheiro de cerveja, de cachaça, de cigarro. Eu só conseguia sentir o cheiro da presença de Deus, da glória de Deus naquele lugar.
Deus está nos tirando da superficialidade. Cada ano nós estamos adentrando um pouco mais. As águas estão saindo dos artérios, estão subindo pelos joelhos, pelos lombos. Eu anseio o momento em que as águas subirão de tal maneira que a gente não vai mais conseguir controlar. Ele vai controlar, Ele vai dominar. Aquele momento que a gente não vem só no culto de domingo e diz: Espírito Santo, estou aqui. E quando dá 8h30, 9h, Espírito Santo, fica aí porque estou indo embora. Eu anseio junto com a pastora Rosânia pelo tempo em que a gente dirá: Espírito Santo, vem comigo para a igreja. Eu estou indo lá para te adorar. Espírito Santo, acabou o culto, vamos comigo para casa. Eu vou continuar te adorando. Ele será a pessoa presente na nossa vida todos os dias, em todos os momentos. Então, se você hoje está aqui neste lugar e tem algum ídolo de dentro de você que você quer quebrar, sai do seu lugar e vem aqui só fazer um concerto com o seu Deus. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero receber a Jesus como Senhor e Salvador. Sai do seu lugar agora. Há uma nuvem de glória aqui neste lugar. Vem entregar sua vida para Jesus. Vamos adorar, vamos adorar. Aleluia. Nosso Deus, ninguém é como nosso Deus. Enquanto nós adoramos, prisões vão se quebrar. Ninguém é como nós. Prisões vão se quebrar. Grilhões serão quebrados. Sai do seu lugar. Não resista. Vem entregar a sua vida para Jesus. Grandes coisas estão. Declare. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Vem entregar seus ídolos aqui na frente do altar. Vem entregar seus ídolos. Vem desfazer altares no seu coração. Coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Escuta. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Esse lugar, é nesse lugar que grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas. Pastores, presbíteros, saiam orando. Saiam orando, orem pela igreja. Uma batalha está sendo travada no mundo espiritual. Mas nós já vencemos esta batalha pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Ele achou o mandarabacandarai. Aleluia! Deste povo és o Senhor da nação. Sim, Senhor, Tu és. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Sim, Deus. Tu és a paz dos cansados. Salva vidas nesta noite, Senhor. Tu és. Liberta corações escravizados. Arranca a venda dos olhos hoje. Arranca os tampões dos ouvidos. Arranca a couraça dos corações. Arranca. Declara, igreja, declara. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Sai do seu lugar. Renuncie esse ídolo hoje. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. Grandes coisas.
Deixa eu te dizer uma coisa. A pastora Tina veio falar comigo e só testifica do que eu estou sentindo. Era para esse altar aqui estar lotado de pessoas, de cristãos que estão renunciando aos seus ídolos. Não tenha vergonha. A conquista no mundo espiritual é feita com exposição. A gente tem que se expor mesmo. Pessoas que idolatram relacionamentos, pessoas que idolatram sentimentos, pessoas que idolatram cargos ministeriais, pessoas que idolatram posições, pessoas que idolatram conhecimento. Deus quer promover um avivamento nesta igreja. Deus está restaurando os nossos altares. Pessoas que idolatram o próprio corpo. Eu estou falando aquilo que o Espírito Santo está me mandando falar. Eu não me calarei. Jeremias disse: eu declarei que não falaria mais. Fechei os meus lábios, mas isso foi como fogo nos meus ossos. Eu não posso me calar. Se existe alguma chance de ter algum ídolo dentro do seu coração, pastor, eu tenho dúvida. Se você tem dúvida, sai e vem aqui na frente. Vem com dúvida, mas não perde a oportunidade. Foi hoje o dia, Senhor. Hoje é o dia de quebrarmos altares. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Olha o que o Espírito de Deus acabou de falar comigo. Diga a eles que hoje eles vão quebrar o ídolo chamado orgulho gay. Hoje você vai quebrar esse orgulho, esse ídolo, orgulho gay. Você é servo do Senhor. Você tem que ter, se você tem que ter algum orgulho na sua vida, seja como Paulo: em nada me glorio, a não ser na cruz de Cristo. Sai do seu lugar, vem entregar para Deus esse ídolo hoje. Ninguém é como o nosso Deus. Canta igreja, canta igreja, canta igreja. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos, aqui está o teu povo, e a tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar, povo, diz o Senhor, eu os ouvirei dos altos céus, eu virei a eles e eu sararei a sua terra. Quebre agora os ídolos que estão dentro de você, dê nome a eles, abra sua boca e diga: ídolo do orgulho gay, ídolo de idolatria sentimentos, ídolo de idolatria relacionamentos, ídolo de idolatria de posições, ídolos que estão dentro de mim, eu quebro todos vocês agora, eu submeto vocês à vontade
autoridade do Senhor. Eu declaro que só há um Deus no meu coração e toda a minha vida é dele. Canta, igreja, canta e declara. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Senhor, aqui estão as pessoas que estão se reconciliando contigo também, que estão aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Perdoa seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida, com caneta de ouro, com tinta de sangue. Completa a obra que o Senhor começa hoje em suas vidas, em nome de Jesus. Repita comigo hoje: o ídolo de redes sociais estão sendo quebrados dentro da minha vida. Nunca mais as redes sociais terão mais do meu tempo do que o Senhor Jesus. A partir de hoje, a primícia do meu dia, o dízimo do meu tempo será todo para o Senhor Jesus. Todo. A partir de hoje eu quebro todos os altares de ídolos que existem no meu coração. Eu quebro todos os ídolos que estão na minha vida e declaro que só o Senhor meu Deus eu adorarei, e somente a Ele eu prestarei culto. Aleluia! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quem que está aqui na frente que aceitou Jesus? Levanta a mão. Quem que está aqui na frente que aceitou Jesus? Consolidação, vem cá. Chega aqui mais para frente. Chega aqui mais para frente. Você que aceitou Jesus. Você vai ganhar a Bíblia. Você vai ganhar uma família hoje. Você que aceitou Jesus, vem aqui na frente. Olha aí, gente. A colheita hoje foi grande para a glória de Deus. Aleluia. Você que aceitou Jesus, você que voltou para Jesus, vem aqui na frente também. Aleluia. Você que está aqui na frente, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje você ganhou uma família. Eu quero te apresentar essa família. Olha lá para trás. Seja bem-vindo à sua nova família em Cristo.